Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Esse é o nosso informe semanal de 28 de outubro de 2024 e hoje a gente vai conversar com o Luciano Costa, o economista-chefe da Monte Bravo, e o Alexandre Matias, o estrategista-chefe da Monte Bravo. Começando com o Luciano, a gente fala agora sobre cenário macro. Quais são os principais destaques do cenário nessa semana, Luciano? Bem, a última semana a gente teve a divulgação dos dados da economia americana que trouxeram um quadro de continuidade do crescimento, né? As vendas de imóveis novos cresceram e surpreenderam as expectativas, o PMI da indústria também se recuperando, ou seja, a gente está indo para um cenário que era um cenário base de soft landing, ou seja, sem sinais de recessão, e um cenário onde o Fed tem o incentivo de ser gradual nos cortes daqui até o final do ano, com 2 cortes de 25 bases da reunião de novembro e dezembro. Além disso, aí já vindo para o Brasil, a gente também teve a divulgação dos dados de inflação, o IPCA 15 do mês de outubro, ele veio um pouco acima do esperado, uma alta de 0,53. Ele trouxe uma composição também desfavorável, né? Núcleo subindo, a inflação de serviços e bens também subindo. Aí há sinais tanto do crescimento da economia pressionando um pouco mais a ociosidade da economia como um todo, né? No caso, aí o mercado de trabalho também dando sinais de pressão, e também o impacto do câmbio mais depreciado recentemente e do choque de alimentos que a gente está vendo na economia agora nesse momento. Então, a inflação é um ponto de atenção, provavelmente com essa inflação o Banco Central ele vai seguir no ciclo de aumento de juros, né? Na próxima semana a gente tem reunião do Copom, na quarta-feira, é esperado uma alta de 50 bases nessa reunião e provavelmente o Banco Central continue aumentando os juros até 12% aí no final do ciclo. Perfeito, Luciano, obrigada. Agora, Matias, como que esse cenário impacta os investimentos? Uma coisa que eu acho interessante observar é que nem sempre os ativos e os investimentos eles vão no fluxo do cenário. Muitas vezes, e isso é normal, o mercado vai seguindo o fluxo das notícias e às vezes isso gera uma divergência, né? Então a gente está olhando para um cenário que tem nos Estados Unidos uma economia fazendo um pouso suave, permitindo ao Fed cortar juros. Na China, a gente tem a expectativa de um pacote amplo de estímulos que mantém a economia crescendo em torno de 5%, e esse quadro é um quadro muito favorável para ativos de risco e para os países emergentes. No entanto, nas últimas 2 ou 3 semanas, o que a gente viu foi o dólar fortalecer, a taxa de juros subir e um ceticismo grande com relação às medidas na China, né? Parte disso está relacionada à eleição e ao renovado favoritismo do Trump na eleição presidencial americana, mas a gente acha que o desfecho vai ser um desfecho no sentido de gerar um ambiente favorável para os ativos de risco no mundo. Agora, quando a gente vem para o Brasil, o fator-chave não passa por nada disso. Na verdade, o Brasil tem um problema fiscal grave, a gente tem uma dívida que é cara, curta e crescente. Só para a gente ter uma dimensão, o presidente Lula assumiu o governo com uma dívida de 71,7% do PIB e no ano que vem isso deve superar 82% do PIB, ou seja, um crescimento de 10 pontos percentuais do PIB em 3 anos, é um crescimento explosivo, muito preocupante, o mercado naturalmente está focado nisso. A gente tinha um arcabouço fiscal que tinha gerado certa credibilidade, era uma abordagem gradual, mas as metas mudaram. E a conversa mais recente de fiscal, a gente vê as despesas ganhando tração, aumento de receita com muita dificuldade, pouca discussão de corte de despesa, que é a coisa mais importante. Então a dinâmica do fiscal está muito, muito ruim, né? Foi a partir da mudança da meta em abril que o câmbio disparou, que o juros subiu e a gente vive um ambiente de maior incerteza na economia brasileira, mas agora a gente chegou num momento decisivo, né? O noticiário aponta que o ministro Haddad já preparou uma série de medidas envolvendo inclusive cortes de despesas, capaz de dar um choque de credibilidade na estratégia fiscal brasileira, vai apresentar isso para o presidente Lula e uma definição deve ocorrer entre hoje e o final da semana que vem. E isso é o ponto mais importante. No limite, o Brasil vai decidir, o presidente Lula vai decidir se a gente vai ter os 2 últimos anos do mandato com uma feição parecida com o final do governo Dilma, com um fiscal muito expansionista, uma política monetária um pouco mais indeterminada, que levou a uma crise, ou a gente vai fazer algum tipo de ajuste e a nossa crença, né, com 65% de chance no cenário base, é que vai ter um rearranjo fiscal e com isso a gente imagina que o câmbio possa apreciar de novo em direção a 5,20, 5,30,
as taxas de juros possam cair 40, 50 pontos no horizonte médio, no horizonte mais longo, talvez até um pouco mais do que isso. A Bolsa tem tudo para dar um rally, até porque o cenário global está jogando a favor. Basta a gente fazer a nossa parte, não precisa nem ser de maneira brilhante, né? Pode ser aquele aluno que passa raspando, mas a gente precisa entregar alguma coisa em termos de ajuste fiscal para endereçar a questão da dívida, que está todo mundo observando isso. Então, essa semana é uma semana de compasso de espera para as decisões que realmente vão acontecer na semana que vem. Perfeito, obrigada Matias, obrigada Luciano. Esse foi o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. O nosso informe semanal você confere na íntegra no site montebravo.com.br. Boa semana e bons investimentos!